A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 11. Foi o gato que o salvou. Com um berro, ele saltou por cima da cabeça de Richard, fazendo-o se abaixar, não o bastante para o Gar não o atingir, mas o bastante para diminuir o impacto. As garras arranharam dolorosamente suas costas e o jogaram no chão, tirando-lhe todo o ar dos pulmões. Antes que ele pudesse respirar, o Gar subiu nas suas costas, impedindo que Richard pudesse pegar a espada. Quando caiu, ele viu Zed ser atirado contra as árvores por outro Gar, que agora atravessava a relva atrás dele. Richard se preparou para as garras que ele sabia que viriam. Antes que o Gar pudesse rasgar o seu corpo, Cailan, no lado da trilha, começou a atirar pedras no animal. Elas apenas ricocheteavam na cabeça do Gar, mas serviram para distraí-lo por um momento. O Gar rugiu com a boca escancarada, parecendo cortar em dois o ar da noite, e manteve Richard preso como um camundongo debaixo de suas garras. Richard lutava com todas as forças para se levantar, com os pulmões queimando, ansiando por ar. Moscas de sangue picavam seu pescoço. Ele levou a mão para trás, puxando os pelos do animal, tentando se livrar do braço nas suas costas. Pelo tamanho, ele sabia que era um Gar de cauda curta, muito maior do que o de cauda longa que tinha visto antes. A espada estava debaixo dele, espetando dolorosamente sua barriga. Não conseguia alcançá-la. Tinha a impressão de que as veias do seu pescoço iam se romper. Richard começava a perder a consciência. Os sons dos gritos e dos rugidos do Gar ficavam cada vez mais fracos. Cailan continuava a jogar pedras e chegou perto demais. O Gar estendeu um dos braços com incrível rapidez e a agarrou pelos cabelos. Com isso, o animal mudou o peso do corpo o suficiente para que Richard pudesse respirar, mas não se mover. Cailan gritou. Surgindo do nada, o gato, todo ele, dentes e unhas, pulou para o rosto do Gar. O gato uivava, arranhando furiosamente os olhos do animal. Com um dos braços seguindo Cailan, ele ergueu o outro para afastar o gato. Richard rolou para o lado e se levantou, desembainhando a espada. Cailan gritou outra vez. Richard brandiu a espada furiosamente e cortou o braço que a segurava. Ela caiu para trás livre. Urrando, o Gar atingiu Richard com as costas da outra mão antes que ele tivesse tempo de erguer outra vez a espada. Com a força do golpe, Richard voou e caiu de costas. Sentou-se sentindo o mundo girar e oscilar. A espada não estava mais na sua mão, atirada no meio da relva. O Gar, no centro da trilha, gritava de dor e de raiva, com o sangue jorrando do que restava do seu braço. Olhos verdes cintilantes procuravam freneticamente o objeto do seu ódio. Fixaram-se em Richard. Não viu Cailan em lugar algum. À sua direita, nas árvores, um flash de luz branca intensa iluminou tudo. O som violento de uma explosão martelou dolorosamente seus ouvidos e o deslocamento de ar o atirou contra uma árvore e derrubou o Gar. Chamas se ergueram entre as árvores. Lascas gigantescas de madeira e outras coisas passaram voando, deixando um rastro de fumaça. Richard começou a procurar freneticamente a espada quando o Gar se levantou com um berro. Richard tateou o solo, desesperado e quase cego com a claridade da explosão. Podia ver o Gar se aproximando. Sua fúria se acendeu. Podia senti-la na espada também. A magia da espada chegou a ele chamando seu dono. Richard a chamou, ansioso para tocá-la. Sabia exatamente onde ela estava, como se a tivesse nas mãos. Ele foi para o outro lado da trilha. No meio do caminho, o Gar o atingiu com um pontapé tão forte que Richard viu as coisas passando, mas não compreendeu o que eram. Só tinha certeza de que cada vez que respirava, sentia uma dor intensa no lado esquerdo. Não sabia onde estava a trilha nem onde ele estava em relação a ela. Moscas de sangue batiam no seu rosto. Não conseguia se orientar, mas sabia onde estava a espada da verdade. Richard mergulhou para ela. Por um instante, seus dedos tocaram na espada. Por um instante, ele pensou ter visto Zed. Então o Gar o segurou.
Levantou Richard do chão com o braço direito e passou as asas repulsivas em volta dele, segurando-o muito junto a ele, com os pés balançando no ar. Richard gritou de dor no lado esquerdo do corpo. Olhos verdes incandescentes fitaram os dele e o animal estalou a boca enorme, mostrando a ele seu destino. A boca se abriu. Richard sentiu o hálito fétido no rosto e viu a goela escura. Presas molhadas brilharam à luz da lua. Richard golpeou com os pés com toda a força o toco do braço cortado do Gar. O animal lançou a cabeça para trás, urrou de dor e o soltou. Zed apareceu do meio das árvores a uns 12 metros do Gar. Richard de joelhos pegou a espada. Zed estendeu a mão para a frente. Fogo! O fogo do mago emanou dos seus dedos e voou no ar, sibilando estridentemente. O fogo cresceu e rolou, iluminando tudo, transformando-se em uma bola azul e amarela de chama líquida que gemia e se expandia, uma coisa viva. Atingiu as costas do Gar com um baque surdo, delineando a silhueta do animal gigantesco contra a luz. No espaço de uma respiração, as chamas azuis e amarelas envolveram o Gar. Moscas de sangue voaram como fagulhas e desapareceram. O fogo crepitava, consumindo a criatura. O Gar desapareceu no calor azul. O fogo rodopiou por um momento e também se foi. O cheiro de pelo queimado e de fumaça encheu o ar. De repente, a noite ficou quieta. Richard deitou no chão, exausto e sentindo dor. Os arranhões nas suas costas estavam cheios de terra e de cascalhos, e a dor no lado esquerdo o atormentava a cada respiração. Ele só queria ficar ali deitado, nada mais. A espada ainda estava na sua mão. Deixou que o poder da arma o envolvesse e lhe desse forças. Permitiu que a fúria o fizesse ignorar a dor. O gato lambeu o rosto de Richard com a língua áspera e esfregou a cabeça nele. "Obrigado, gato", conseguiu dizer. Zed e Cailan apareceram. Os dois se abaixaram e seguraram seus braços para ajudá-lo a se levantar. "Não, vocês vão me machucar. Deixem que eu me levanto sozinho." "Qual é o problema?" perguntou Zed. "O Gar deu um pontapé no meu lado esquerdo. Tá doendo muito." "Deixe-me ver." O velho homem examinou gentilmente as costas de Richard. Richard se encolheu de dor. "Bem, não vejo qualquer osso espetado para fora. Não pode ser tão grave." Richard tentou não rir, pois sabia que ia sentir mais dor. "Zed, aquilo não foi um truque. Dessa vez foi magia." "Dessa vez foi magia", confirmou o mago. "Mas Darkenraw deve ter visto também, se é que estava olhando. Temos de sair daqui. Fique deitado quieto. Deixe-me ver se posso ajudar." Cailan se ajoelhou no outro lado e pôs a mão sobre a dele, a que segurava a espada, a que segurava a magia. Quando a mão dela tocou a dele, Richard sentiu uma onda de força que o sobressaltou e quase o deixou sem ar. De algum modo, sentiu que a magia o estava alertando e protegendo. Cailan sorriu para ele. Ela não havia sentido nada. Zed pôs uma das mãos sobre as costelas de Richard e com um dedo debaixo do queixo dele começou a falar com voz suave, calma e tranquilizadora. Ouvindo Zed, Richard ignorou a reação da espada ao toque de Cailan. Seu velho amigo disse que tinha 3 costelas machucadas e que estava envolvendo-as com magia para proteger e reforçar os ossos até que se soldassem. Falou mais, mas as palavras pareciam não ter importância. Quando finalmente Zed terminou, Richard teve a impressão de acordar de um sono profundo. Ele se sentou. A dor diminuiu bastante. Ele agradeceu ao mago e ficou de pé. Pôs a espada de lado, pegou o gato e lhe agradeceu outra vez. Deu o gato a Cailan enquanto procurava a mochila e a encontrou ao lado da trilha. Os arranhões nas costas doíam, mas trataria deles quando chegassem ao lugar para onde estavam indo. Quando os outros 2 não estavam olhando, ele tirou o dente do pescoço e guardou no bolso. Richard perguntou a Zed e Cailan se estavam feridos. Zed pareceu ficar insultado com a pergunta.
insistiu em dizer que não era tão frágil quanto parecia. Cailan afirmou que estava bem graças a ele. Richard disse que esperava jamais entrar em uma competição de atiradores de pedras com ela. Com um largo sorriso, ela pôs o gato na mochila. Depois apanhou a capa e a pôs nos ombros. Richard pensou na reação da espada quando tocada por ela. "Acho melhor irmos", lembrou Zed. Depois de mais ou menos 2 quilômetros, vários caminhos menores cruzavam com a trilha que seguiam. Richard os levou para um deles. O mago espalhou mais pó mágico para esconder suas pegadas. O caminho agora era estreito e eles andavam em fila indiana com Richard na frente, Cailan no meio e Zed atrás. Os 3 olhavam para o céu uma vez ou outra. Embora fosse desconfortável, Richard caminhava com a mão no punho da espada. Sombras passavam de um lado para o outro à luz da lua, sobre a pesada porta de carvalho e suas dobradiças de ferro, quando o vento curvava os galhos próximos da casa. Cailan e Zed não quiseram pular a cerca de estacas pontudas de madeira, por isso Richard os deixou do outro lado. Ergueu a mão para bater na porta quando um punho enorme o segurou pelos cabelos e lhe encostou uma faca no pescoço. Richard ficou imóvel. "Chase?", murmurou ele esperançoso. A mão soltou seu cabelo. "Richard, o que está fazendo andando por aí sorrateiramente no meio da noite? Você sabe muito bem que não deve espionar a minha casa." "Não estou andando sorrateiramente. Eu não queria acordar a casa toda." "Você está cheio de sangue. Quanto desse sangue é seu?" "Quase todo, sinto dizer." "Chase, vá abrir o portão. Cailan e Zed estão esperando ali adiante. Precisamos de você." Chase, praguejando, pisando em gravetos e bolotas com os pés descalços, abriu o portão e os fez entrar na casa. Emma Brandstone, a mulher de Chase, era bondosa e agradável, sempre com um sorriso no rosto largo. Era o oposto de Chase. Emma ficaria mortificada se soubesse que havia intimidado alguém, ao passo que o dia de Chase não seria completo se isso não acontecesse. Mas Emma era igual a Chase em uma coisa: nada parecia perturbá-la ou surpreendê-la. Tipicamente parecia perfeitamente calma àquela hora da noite, vestida com uma camisola, o cabelo grisalho preso atrás da cabeça, fazendo chá enquanto os outros se sentavam à mesa. Ela sorria como se fosse normal ter visitas cheias de sangue no meio da noite. Mas com Chase aquilo às vezes era normal. Richard pendurou a mochila nas costas da cadeira, tirou o gato de dentro dela e o deu a Cailan. Ela o pôs no colo e o gato começou a ronronar enquanto Cailan passava a mão nas costas dele. Zed se sentou no outro lado da mesa. Chase vestiu uma camisa e acendeu vários lampiões pendurados nas vigas de carvalho do teto. Chase tinha abatido as árvores e cortado as vigas. Os nomes dos filhos estavam gravados em uma delas. Atrás da sua cadeira havia uma lareira feita com pedras colecionadas em suas viagens através dos anos. Cada pedra tinha forma, cor e textura diferentes. Chase contava para quem quisesse ouvir de onde vinha cada pedra e qual a dificuldade que tinha encontrado para consegui-la. No centro da sólida mesa de pinho havia uma travessa simples de madeira cheia de maçãs. Emma tirou a travessa com as mãos, pôs no lugar dela o bule de chá e depois serviu as canecas. Disse para Richard tirar a camisa e virar na cadeira para ela limpar seus ferimentos, uma tarefa com a qual estava acostumada. Com uma escova dura e água com sabão, esfregou as costas dele como se estivesse limpando uma panela suja. Richard mordeu o lábio, às vezes prendendo a respiração, e fechou os olhos com força para suportar a dor. Emma pediu desculpas por machucá-lo e disse que precisava tirar toda a sujeira para evitar que ficasse pior. Quando terminou a limpeza, bateu de leve nos ferimentos com uma toalha para enxugar e aplicou um unguento frio enquanto Chase providenciava uma camisa limpa. Richard vestiu a camisa com alívio, pois representava uma proteção contra um novo tratamento daquele tipo. Emma sorriu para os 3 visitantes. "Alguém quer comer?" Zed levantou a mão. "Bem, eu gostaria de..." Richard e Cailan olharam furiosos para ele.
Zed afundou na cadeira. Não, nada para nós, obrigado. Emma, de pé ao lado de Chase, passou a mão carinhosamente na cabeça dele. Chase, embaraçado, mal conseguia tolerar aquela manifestação pública de afeto. Finalmente ele se inclinou para a frente, usando a desculpa de servir o chá. Com ar preocupado, Chase empurrou o vidro de mel na mesa. Richard, desde que o conheço, você tem um talento especial para evitar encrencas, mas ultimamente parece que está perdendo o jeito. Antes que Richard tivesse tempo de responder, Lee, uma das filhas de Chase, apareceu na porta esfregando os olhos cheios de sono. Chase olhou zangado para ela. A menina fez beicinho ameaçando chorar. Chase suspirou. Você é a menina mais feia que conheço. A ameaça de choro se transformou em um largo sorriso. Lee correu para o pai, abraçou com força as pernas dele e encostou a cabeça no seu joelho. Chase passou a mão na cabeça dela. Volte para a cama, menina. Espere, disse Zed. Lee, venha cá. Ela foi para o outro lado da mesa. Meu velho gato anda reclamando que não tem criança alguma com quem brincar. Lee olhou para o colo de Kaylin. Você conhece alguma criança que ele pode visitar? A menina regalou os olhos. Zed, ele pode ficar aqui, vai se divertir conosco. É mesmo? Bem, então ele ficará aqui por um tempo. Muito bem, disse Emma. Agora vá para a cama. Emma, será que pode me fazer um favor? Perguntou Richard. Você tem alguma roupa de viagem que Kaylin possa usar? Emma olhou para Kaylin. Bem, os ombros dela são largos demais para minhas roupas e as pernas muito compridas, mas as meninas mais velhas têm coisas que podem servir muito bem. Sorriu para Kaylin e estendeu a mão. Venha, querida, vamos ver o que podemos arranjar. Kaylin deu o gato a Lee e aceitou a mão da menina. Espero que o gato não os incomode. Ele insiste em dormir na cama. Não tem problema, disse Lee animada. Está tudo bem. Saíram da sala e Emma sensatamente fechou a porta. Chase tomou um gole de chá. E então? Bem, você sabe a conspiração de que o meu irmão está falando? É pior do que ele imagina. É mesmo, disse Chase evasivamente. Richard desembainhou a espada da verdade e a pôs na mesa entre os dois. A lâmina cintilou. Chase se inclinou para a frente com os cotovelos na mesa e levantou a espada com as pontas dos dedos. Rolou a lâmina nas palmas, examinando com atenção. Passando os dedos na palavra verdade gravada no punho e de cada lado da lâmina, verificando o corte. Não demonstrou nada além de curiosidade. Não é um nome comum para uma espada, mas geralmente o nome é gravado na lâmina. Eu nunca vi gravado no punho. Chase esperou que alguém dissesse algo a respeito. Chase, você já viu essa espada antes, censurou Richard. Você sabe o que é. Eu vi, mas nunca tão de perto. Ergueu os olhos escuros e intensos. O que eu quero saber é o que você está fazendo com ela. Richard olhou para ele com a mesma intensidade. A espada me foi dada por um grande e nobre mago. Chase pareceu intrigado. Olhou para Zed. Qual é a sua parte nisso, Zed? Zed se inclinou para a frente com um leve sorriso. Eu dei a espada a ele. Chase recostou na cadeira, balançando a cabeça devagar. Louvados sejam os espíritos, murmurou ele. Um verdadeiro Seeker, finalmente. Não temos muito tempo, disse Richard. Preciso saber algumas coisas sobre a fronteira. Com um suspiro, Chase se levantou e foi até a lareira. Apoiou um braço na moldura e olhou para as chamas. Richard e Zed esperaram, enquanto o homem grande passava a mão na madeira nua da moldura da lareira, como se estivesse procurando as palavras certas. Richard, você sabe qual é o meu trabalho? Richard deu de ombros. Manter as pessoas longe da fronteira para o bem delas. Chase balançou a cabeça. Você sabe como se livrar de lobos? Caçando-os, eu acho? O guarda da fronteira balançou a cabeça outra vez.
Com isso podemos pegar alguns, mas outros nascerão e no fim você terá a mesma quantidade deles. Se quiser mesmo ter menos lobos, você caça o alimento deles. Pega coelhos em armadilhas, por assim dizer. Se houver menos alimento, menos filhotes nascerão. Isso resulta em menos lobos. Esse é o meu trabalho. Eu caço coelhos. Richard sentiu uma onda de frio. A maioria das pessoas não entende a fronteira nem o que fazemos. Pensam que é apenas pôr em prática uma lei idiota. Muitos têm medo da fronteira, em geral os velhos. Outros pensam que sabem o que estão fazendo e vão até lá para caçar ilegalmente. Não têm medo da fronteira, por isso fazemos com que tenham medo dos guardas. Isso é algo real para eles e nós mantemos essa realidade. Eles não gostam, mas com medo de nós ficam longe. Para alguns é apenas um jogo para ver se conseguem vencer. Não esperamos apanhar todos, na verdade isso não importa. O que importa é assustar muitos deles de modo que os lobos da fronteira não tenham coelhos suficientes para sobreviver. Nós protegemos as pessoas, mas não ao evitar que cheguem até a fronteira. Quem é idiota a esse ponto está além da nossa ajuda. Nossa tarefa é manter a maior parte longe da fronteira, manter a fronteira o mais frágil possível para que as coisas que vivem lá não saiam e se apossem de todos. Todos os guardas já viram coisas que escaparam. Nós todos compreendemos, outros não. Ultimamente mais e mais coisas têm escapado. O governo do seu irmão pode nos pagar, mas não compreende também. Nossa fidelidade não é para ele, nem para qualquer determinação da lei. Nosso único dever é proteger o povo das coisas que saem da escuridão. Nós nos consideramos um poder soberano. Obedecemos às ordens que não prejudiquem nosso trabalho. Assim as coisas continuam amistosas. Mas se chegar a hora, bem, seguimos a nossa causa, nossas próprias ordens. Ele se sentou outra vez à mesa, inclinado para a frente e apoiado nos cotovelos. Essencialmente, só obedecemos às ordens de uma pessoa porque nossa causa é parte da causa principal dela. Essa pessoa é o verdadeiro Seeker. Pegou a espada com as duas mãos e a deu a Richard. Empenho minha vida e minha lealdade ao Seeker. Richard disse comovido. Obrigado, Chase. Olhou para o mago por um momento, depois outra vez para o guarda da fronteira. Agora eu vou dizer o que está acontecendo e depois o que eu quero. Richard e Zed contaram toda a história. Richard queria que Chase soubesse de tudo para compreender que não poderia haver meios esforços, que teriam de vencer ou morrer, não por sua escolha, mas pela escolha de Darkenbrow. Chase olhava de um para o outro enquanto falavam, compreendendo a gravidade do que diziam, sombriamente ouvindo a história da magia da Ordem. Não precisaram convencê-lo da verdade. Chase tinha visto muito mais do que eles jamais saberiam. Fez poucas perguntas e ouviu com atenção. Gostou de ouvir o que Zed tinha feito com os homens que queriam acabar com ele. Sua risada estrondosa encheu a sala até seus olhos se encherem de lágrimas. A porta se abriu e Cailan e Emma entraram. Cailan vestia uma roupa própria para a floresta, calça verde escura com um cinto largo, camisa bege, capa escura e tinha nos ombros uma mochila resistente. As botas e a bolsa na cintura eram as dela. Parecia pronta para viver nos bosques. Porém, o cabelo e o corpo e sua postura diziam que ela era mais do que isso. Richard a apresentou a Chase. Minha guia. Chase levantou uma sobrancelha. Emma viu a espada e, por sua expressão, Richard percebeu que ela sabia. Ela se aproximou do marido, não mais lhe acariciando a cabeça, mas simplesmente lhe pondo a mão no ombro, só para estar ao seu lado. Sabia que problemas a visitavam nessa noite. Richard embainhou a espada e Cailan se sentou ao seu lado, enquanto ele contava o resto dos eventos da noite. Quando terminou, todos ficaram em silêncio por alguns minutos. O que posso fazer para ajudar, Richard? Perguntou Chase finalmente. Richard falou com voz suave, mas firme. Diga-me onde fica a passagem. Chase ergueu os olhos bruscamente. Que passagem? Sua velha atitude defensiva era evidente. A passagem para o outro lado da fronteira. Eu sei que existe, só não sei onde fica e não tenho tempo para procurar.
Richard não tinha tempo para aquele tipo de jogo e sentiu a fúria crescer dentro dele. Quem disse a você que tem uma passagem? Chase, responda a minha pergunta. Chase disse com um leve sorriso. Com uma condição. Eu levo você até lá. Richard pensou nos filhos dele. Chase estava acostumado com o perigo, mas isso era diferente. Não será necessário. Chase olhou para Richard como se o estivesse avaliando. É para mim. É um lugar perigoso. Vocês três não sabem no que estão se metendo. Não deixarei que vão sozinhos. E a fronteira é a minha responsabilidade. Se quiser que eu diga, então eu vou também. Todos esperaram enquanto Richard pensou por um momento. Chase não estava blefando e o tempo era precioso. Chase, será uma honra para nós contarmos com a sua companhia. Muito bem. Chase bateu com a mão na mesa. O nome do desfiladeiro é Porto do Rei. Fica em um lugar horrível chamado South Haven. 4 ou 5 dias a cavalo se formos pela trilha Hawkers. Como vocês estão com pressa, é por lá que devem ir. Dentro de poucas horas vai amanhecer. Vocês três precisam dormir um pouco. Emma e eu providenciaremos as provisões. Fim do capítulo 11.